Queria compartilhar com você um trecho da Palavra de Deus em Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, do versículo 12 até o versículo 26. Novo Testamento, nós temos os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12 até o versículo 26. Atos capítulo 1, versículo 12 ao 26. Diz assim a palavra de Deus. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como uma jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente, por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque ele era contado entre nós e não teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram, e isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo se chamou Aceldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro de Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. Tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 é apostolado, é chamado e escolhido ao ministério para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar, e os lançaram em sortes, vindo a sorte a recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Amém. Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pela Tua graça e pelo Teu amor para com a nossa vida. Aqui viemos, ó Deus, para Te louvar, para Te adorar e para Te exaltar. Pedimos agora, Deus, que a Tua palavra fale aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade a agir em nosso meio essa tarde, a ministrar a todos nós, renovando-nos o entendimento e a compreensão para a revelação da Tua vontade em nossas vidas. Fala conosco, pedimos a Ti, Espírito Santo, abre o nosso entendimento e nos fortalece em Cristo Jesus. Para o louvor do Teu nome, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Esse texto de Atos dos Apóstolos é muito especial. Hoje nós começamos uma nova série de sermões. Eu queria trabalhar com vocês sobre a igreja primitiva e o seu começo, os primeiros passos de uma igreja.
A partir de Atos dos Apóstolos, vamos ver uma série de ações que o próprio Espírito Santo foi trabalhando na vida dessa igreja. E eu quero tomar todos esses pontos como também uma referência para nós mesmos, para nós também começarmos a compreender o que é sermos uma igreja no século 21. O que é sermos uma igreja do Senhor nos nossos dias. É interessante esse livro de Atos dos Apóstolos, porque ele vem falar sobre uma multitude de ações do Espírito Santo trabalhando com a sua igreja, no caso aqui a igreja primitiva. Ainda não há uma instituição formada, como uma denominação, como nós conhecemos hoje. Ela ainda está em processo de formação. E é interessante porque esse texto vai nos dar alguns sinais do que é essa igreja. Cristo deu a sua vida por essa igreja. Há algumas particularidades nesse texto e eu queria, como curiosidade, começar pela questão do sábado. O texto, no versículo 12, fala aqui de uma distância de um sábado. A distância de um sábado para o judeu eram 1000 côvados. Cada côvado eram 45 centímetros. Ou seja, o judeu, dentro da sua compreensão, ele deveria caminhar no máximo, no dia de um sábado, 450 metros, porque 450 metros ele tinha que voltar, no total de 900 metros, para onde ele começou. Isso nós estamos falando de religiosidade, né? Nós falamos de alguns fundamentos farisaicos. Uma outra coisa interessante aqui nesse texto é que fala que os 12 se reuniram com os outros discípulos e com a família de Jesus, no total de 120 pessoas. 120 pessoas se reuniram no cenáculo. Como nós estamos hoje aqui, se reuniram para orar, para buscar a palavra e para crescerem naquilo que Deus tinha como propósito para a sua vida. É interessante porque, se pensarmos nessa época, existem mais de 4 milhões de judeus nessa área. E os cristãos são 120 apenas. Às vezes nós pensamos que nós somos o único dentro da empresa, que nós somos o único dentro do prédio que eu moro, que nós somos o único que tem ali, de repente, um vizinho distante que também é cristão. E a gente sempre acha que nós estamos em perda. Mas se nós olharmos aqui, nós vimos que a igreja começou com 120 e hoje ganhou o mundo. Assim, eu e você podemos entender essa tarde que nós somos os primeiros, mas não somos os últimos. Você faz parte de uma igreja mundial, que é a Igreja de Cristo Jesus. Que não há denominações, não importa as denominações, importa que sejamos cristãos e tenhamos a Cristo Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador pessoal. Agora sim, eu queria entrar num tema, essa tarde, eu pensei muito, orei muito essa semana, e meu desejo é começar com Atos dos Apóstolos capítulo 2. Hoje é dia de Pentecostes, é o dia de nós falarmos sobre o Pentecostes, mas Deus disse para mim que não, que Ele tinha uma outra mensagem para essa tarde. E eu queria falar sobre alguns pontos que são delicados essa tarde. Para nós entendermos o caminhar de uma igreja, nós temos que entender que há momentos de alegria, mas há momentos de dificuldade. E os momentos de dificuldade não são melhores ou piores do que os momentos de alegria. Nós sempre queremos o momento da festa, da alegria. Mas para chegarmos à festa, nós vamos ter uma caminhada de muitos momentos de dificuldade também. O primeiro ponto que eu queria tratar essa tarde está no versículo 14. Eu queria que você abrisse a sua palavra e mantivesse ela aberta. Versículo 14 diz: todos perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, com os irmãos de Jesus. O que eu vou falar essa tarde, talvez você não vá concordar. Mas antes de eu falar, eu quero dizer que eu não quero ofender a ninguém aqui. Não quero ofender quem é católico, não quero ofender a Maria, mas eu quero falar algumas coisas que são importantes de entender. Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus estão reunidos com os apóstolos e com os discípulos dos apóstolos. São 120 pessoas. Mas nem sempre foi assim.
Nem sempre acontece dessa forma. Muitas vezes olhamos para o texto bíblico numa visão romântica, mas nem sempre ela acontece dessa maneira. E eu queria falar com o primeiro ponto, que a família pode não concordar com a sua caminhada. A família pode discordar da sua caminhada, mas mantê-la presente é muito importante. Nós olhamos para o texto e vemos nesse texto que Maria e os irmãos de Jesus estão presentes. Mas eles nem sempre foram presentes o tempo todo no ministério de Jesus. Se nós olharmos para alguns textos da Bíblia, eu queria que você mantivesse esse texto aberto, mas visse outros comigo. Mateus 12, versículo 47. Outra pessoa, Marcos capítulo 3, versículo 21. E outra pessoa, Lucas capítulo 8, versículo 21. De novo. Mateus 12, versículo 47, Marcos 3, versículo 21, Lucas 8, versículo 21. Mateus 12, 47 diz assim: disse-lhe alguém, falando com Jesus nesse momento, eis que estão ali fora a tua mãe e os teus irmãos que querem falar-te. Porém ele, Jesus, respondendo, disse aos que lhe falara, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Jesus está falando nesse momento a uma comunidade, falando a uma casa cheia. E nesse momento a família de Jesus vem de alguma forma pedir para falar com Jesus e ter um momento especial com Jesus. E Jesus está dizendo, o primeiro lugar é de Deus. A prioridade minha é Deus. A minha prioridade é o Pai. E ele fala, quem são os meus irmãos? Quem é minha mãe? Em outro texto, versículo, Marcos capítulo 3, versículo 21, diz assim, e quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. A família de Jesus, nesse momento, em Marcos capítulo 3, versículo 21, ela não está concordando com o ministério de Jesus e ela resolve ir até lá e tomar uma atitude, levar Jesus à força, porque Jesus está fora de si. Isso não é correto. E aqui nós começamos a refletir um pouco também sobre algumas situações que eu e você passamos, que a família pode discordar do que eu estou fazendo, do que você está fazendo. Outro texto, Lucas capítulo 8, versículo 21, diz assim, mas respondendo ele, disse-lhes, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Jesus não está dizendo que ele é contra a família dele, mas está dizendo, há uma prioridade, e a minha prioridade é o Pai. É o reino. Aquele que faz a vontade do Pai, esses são os meus irmãos, são as minhas irmãs. Esse texto é complicado e muitas pessoas fogem de passar esse texto, mas eu entendo que para nós chegarmos ao Pentecostes, nós temos que entender alguns pontos primeiramente. E o primeiro ponto que nós temos que entender é que a família, pode ser que ela venha discordar do que você está fazendo. Pode ser que ela venha discordar dos seus princípios. Pode ser que ela seja até contrária. Porque o que vemos em Marcos capítulo 3, versículo 21, é que eles queriam levar Jesus à força para casa, porque diziam, ele está louco. Isso não está normal. Mas o que separa esses textos de Mateus, Marcos e Lucas de Atos capítulo 1, onde a família de Jesus agora sim está presente, junto com os apóstolos, junto com os discípulos apóstolos. O que separa esses dois tempos? Eu creio que nesse meio de período, houve o diálogo. O diálogo é importante para nós entendermos e passarmos qual é a nossa visão em Cristo Jesus. O que separa aquele momento que a própria Maria, mãe de Jesus, e nós estamos falando aqui com muito respeito de Maria, mas não há nenhuma divindade nisso. Respeito a Maria como uma mulher bem-aventurada, mas ela não é melhor do que você, do que eu. E ela também tem seus equívocos.
E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Maria tampouco era virgem, porque Jesus tinha outros irmãos. Então, muitos tabus estão sendo quebrados essa tarde. Mas eu vejo nesse texto aqui uma coisa muito importante, que a própria Maria e os irmãos de Jesus tomaram uma decisão, que o caminho é Cristo, que o caminho é a igreja de Cristo, que o caminho é servir ao Senhor. E de novo eu estou falando aqui, não estou falando de uma denominação, estou falando de Cristo Jesus. Nós não discutimos religiões, nós estamos falando de Jesus, o Cristo. E eu vejo que ao longo desses domingos que nós estudamos sobre os encontros com o ressuscitado, nós tivemos vários momentos ali que Cristo esteve testemunhando para mim, para você e também para os da sua época, que há uma caminhada a ser feita e existem muitas coisas na minha vida, na sua vida, na vida dos apóstolos que necessitaram ser transformadas. Existem coisas que o velho Richard tem que abandonar. O Richard de um ano atrás é um. O Richard de hoje tem que ser outro. Assim como você tem que mudar a cada dia. E nessa mudança nós não vamos agora colocar, o pastor falou que a família nem sempre acompanha, então jogamos a família fora. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para nós entendermos que a prioridade é Cristo. A prioridade é Jesus. Se a família concorda com você, e você vai fazer uma coisa, e dá errado, a família é culpada porque deu errado? Se a família não concorda com você, e você vai fazer uma coisa e dá certo, então a família tem que ser penalizada, porque você fez uma coisa e deu certo, e a família disse que não ia dar certo. Também não. O que eu estou falando aqui é de diálogo, de relacionamento, que nós vivemos o nosso dia a dia, e esse relacionamento só pode ser resolvido e realizado em Cristo Jesus. E eu imagino que houveram muitos momentos que Jesus teve que parar e ter diálogo com a sua família, porque não é diferente. Quando nós pensamos em família, pense comigo, Jesus é filho de quem? Alguns pensaram, José, pastor, olha que esqueceu, né? José e Maria. Não, Jesus é filho de Deus, do Espírito Santo. José é o padrasto. Talvez você nunca tinha pensado nisso, que José é o padrasto. José não é o pai de Jesus. Mas porque José é o padrasto, então Jesus não tem respeito com José? Não. Jesus era conhecido como sendo o filho do carpinteiro. Quem era carpinteiro? José. Se José era o carpinteiro e Jesus resolve seguir o caminho de José, Jesus tinha problema com José? Não. Ele segue o caminho e os passos do padrasto. Mas ele sabe que o Pai é Deus, é o Espírito Santo. Portanto, eu vejo aqui que o antídoto para muitas situações que eu e você passamos nos relacionamentos familiares é o diálogo, é o relacionar-se, é ter um relacionamento mesmo. E embora muitos momentos desses não haverá convergência, como não houve convergência aqui no ministério de Jesus com a mãe dele e com os irmãos dele, mas mesmo assim, nós podemos afirmar essa tarde que havia sim diálogo e havia relacionamento, havia amor, havia carinho. Acima de tudo, eu queria deixar um primeiro ponto aqui, a família, ela não é um problema. A família é o lugar ao qual eu e você sempre vamos trabalhar e crescer. Isso só acontece através do diálogo. Mas há um segundo ponto que eu queria trabalhar com você essa tarde. Versículo 16. Versículo 16,
Na segunda parte do versículo, Pedro diz o seguinte: Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. O segundo ponto que eu queria trabalhar essa tarde é a questão da rebelião, da traição e do suicídio. Pedro diz nesse momento sobre a vida de Judas. Pedro resolve discutir a questão de Judas. E é interessante porque justamente Pedro resolve falar sobre Judas. Judas foi o que traiu a Jesus. E Pedro também traiu a Jesus. Tanto que houve um momento que houve necessidade de Pedro se encontrar com Jesus. E Jesus lhe perguntou: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: sim, Senhor, eu gosto de ti. Eu quero ter um relacionamento de amizade com você. E aí Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? E Pedro: sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, sabe que eu te amo, sabe que eu quero ter esse relacionamento de amizade contigo. Então, pela terceira vez, Jesus pergunta para Pedro. E aí Pedro cai a ficha nesse momento, né? Eu traí a Jesus e neguei a Jesus 3 vezes. E 3 vezes Jesus está me perguntando: Pedro, tu me amas? E é interessante, ao olharmos para esse texto, e eu vejo aqui os primeiros passos de uma igreja madura. Pedro resolve discutir sobre a questão de trair a Jesus. E as consequências quando nós nos afastamos dos caminhos de Jesus. Justamente Pedro, que traiu a Jesus, resolve falar sobre essa questão. Há muitas histórias porque Judas traiu a Jesus. Alguns falam que Judas Iscariotes, e Iscariotes seria referente a um homem de Carió, ou seja, não seria um homem galileu, não seria um homem da Galileia, seria o único de todos os 12 apóstolos, seria o único que não vinha dessa região, seria uma pessoa de fora. Então, talvez ele se sentisse como um peixe fora d'água e resolveu trair a Jesus. Eu acho fraca essa ideia. Há uma segunda ideia que Jesus entregou a Jesus para salvar a sua própria pele, porque Judas tinha algumas coisas no seu coração que ele podia esconder de todos, mas não de Jesus, porque Jesus é Deus, Jesus é onisciente, ele sabe todas as coisas. Então chega um momento que Judas não aguentou e teve que matar a Jesus antes que expusesse quem é Judas. Eu acho fraca essa ideia também. Uma terceira ideia que fala sobre o dinheiro, lógico, a ganância de dinheiro. Judas traiu a Jesus por causa das 30 moedas de prata. Claro, eu acho que também não. As moedas de prata foi um chaveirinho na história. Há uma quarta ideia de que Judas traiu a Jesus porque ele passou a odiar a Jesus. Jesus passou a ser a referência de tudo aquilo que Judas não queria. Judas tinha ideias libertadoras, ideias nacionalistas. Judas queria a libertação da nação de Israel. E como Jesus não estava comprometendo-se com a causa, então Jesus passa a ser inimigo da causa. Também acho que não. Uma quinta ideia, que vai quase nessa direção, que diz que Iscariotes, em grego, quer dizer aquele que porta a adaga. A adaga é um punhal. E esse punhal era usado pelos homens quando queriam atacar os soldados romanos durante a empreitada dos soldados. Então eles pegavam os soldados romanos, atacavam os soldados, matavam os soldados, retiravam as armas deles e guardavam para fazer uma grande rebelião. Uma visão nacionalista. Então, Judas teria atacado a Jesus, porque ele tem essa ideia nacionalista
de guardar a adaga. São homens violentos e assassinos. Particularmente também acho que não. Então existe uma última ideia, de que Jesus é o Cristo. Todo o poder lhe foi dado. Toda a autoridade foi dada a Jesus. Então Judas tem em Jesus o referencial de que agora, com Jesus, a mudança acontecerá. Haverá uma mudança política, haverá uma mudança real, haverão transformações. E quando Jesus, então, vai em outra direção, que não é a visão política, que não é uma visão ensimesmada, não é uma visão egoísta, porque Jesus não veio para salvar um povinho, Jesus veio para salvar a humanidade. Então Judas provoca a história com a intenção de que Jesus se visse em uma situação tal que a sua própria vida correria risco. E quando a sua própria vida estivesse correndo risco, então Jesus teria que pedir autorização e teria que usar da sua autoridade e chamaria então a milícia de anjos e salvaria a sua vida. E então haveria uma mudança histórica. Mas Jesus não faz isso. Jesus no Monte das Oliveiras chora lágrimas de sangue, porque ele sabe que ele vai entrar em Jerusalém, vai ser enxovalhado, vai ser atacado, vai ser chicoteado, vai ser crucificado e vai morrer em Jerusalém. E quando Judas depara-se com essa realidade, ele se depara que o seu ideal está aquém do ideal de Jesus. E aqui entra uma coisa muito importante. E por isso eu vejo nesse texto Pedro falando sobre isso. Porque imagino que não somente Judas traiu a Jesus. Falar a verdade, os 12 apóstolos traíram a Jesus. O único relato que nós temos de um apóstolo presente no momento da crucificação é João, que está lá nas 7 palavras da cruz, e Jesus vira para Maria e fala: mulher, eis aí o seu filho. Está falando de João. Homem, aí eis aí a sua mãe. Está falando para Maria. Mas mesmo assim, João está ali presente, e só presente. Portanto, Pedro está falando de uma coisa importante para a igreja primitiva. Ele está falando para ele mesmo, e ele está falando para os outros apóstolos presentes. Que nós podemos tomar algumas atitudes, essas atitudes podem ser as piores. Diz a história, né? O inferno, né? Está cheio de pessoas de boas intenções, né? De boas intenções o inferno está cheio. É assim que diz. E a gente, cheio de boas intenções, a gente faz as coisas as piores possíveis. E nesses momentos, há uma divisão muito grande nesse momento. Porque Pedro traiu a Jesus, assim como Judas traiu a Jesus. Mas Pedro entrou em grande remorso e convulsão, eu imagino esse momento. Ele chorou ali amargamente pelo seu erro. E Judas não conseguiu trabalhar isso e foi para o campo do suicídio. E é Pedro que resolve trabalhar essa questão. E o que Pedro faz para entender essa questão que é tão difícil? Se existe uma coisa difícil para nós, pastores, é o momento de sepultamento. Eu adoro fazer casamentos, detesto fazer sepultamentos. Detesto. É muito difícil. E fazer o sepultamento de uma pessoa que se suicidou é pior ainda. Eu já tive situações nesses 25 anos de ministério que eu mesmo chorei. E uma delas é fazer sepultamento de suicídio. E você olhar para a pessoa no caixão
E olhar para a família que não entende, e de repente a família começa a se sentir culpada. Eu sou culpada dele ter se suicidado, quando não há culpados. E há momentos que eles querem que você, pastor, tenha todas as respostas. Pastor, ele foi para o céu ou foi para o inferno? Eu não sei. Eu não sei. Há pessoas que eu já fiz o enterro que talvez ela tenha se arrependido no último momento, e se ela se arrependeu no último momento, eu não vou estar sendo político se eu disser, ela foi com Jesus. Se ela se arrependeu do seu erro, do seu pecado. Porque o suicídio é a morte de uma pessoa. Ele se suicidou. Ele tentou contra a sua própria vida. Não. A minha vida não é minha. E a sua vida não é sua. A palavra diz, Paulo dizendo sobre a questão de entendermos a quem pertence a nossa vida, ele fala, eis que já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Portanto, a minha vida é de Cristo. A sua vida é de Cristo. Não pertence a você, pertence a Cristo. E Pedro resolve trabalhar essa temática, que é uma das temáticas mais difíceis para qualquer teólogo que pensasse a respeito disso. E aonde Pedro vai buscar, de alguma forma, entendimento para compreender coisas que talvez sejam difíceis para eu e você entendermos? Na palavra. Pedro vai buscar na palavra e diz o texto, que ele cita aqui no versículo 16, que através de Davi, através de um salmo, ele entende que houve o cumprimento de uma profecia. Nesse momento, nesse texto, de cima está o Salmo 69, versículo 25. Fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite. Ainda nesse texto ele fala de outro salmo, Salmo 109, versículo 8. E tome outro o seu encargo. E para finalizar, ele termina falando sobre Zacarias, capítulo 11, versículo 12 e 13, que ele fala sobre a traição de Jesus. Pedro, o que está fazendo nesse momento é ir à palavra, a entender que na palavra, é a palavra que vai me consolar, é a palavra que vai me dar entendimento, é a palavra que vai me edificar, é a palavra que vai me capacitar para que de alguma forma eu entenda algumas coisas que estão acontecendo na minha realidade, no meu presente, e eu não estou entendendo. Então eu vejo aqui Pedro, o próprio Pedro, buscando um antídoto para que aquilo mesmo que tocou a ele, a Pedro, pudesse ser resolvido. Existem momentos na minha vida e na sua vida que nós não vamos entender. E a gente sempre acha que nós é que somos os burros, né? Nós é que não entendemos as coisas. Pedro era um pescador. Era um homem simples. Pedro, sendo um pescador, Jesus passa por Pedro e chama ele para ser pescador de homens agora. Deixa agora os peixes. Você vai passar a ser pescador de homens. E Pedro caminha com Jesus durante 3 anos e meio do ministério de Jesus e vai trabalhando com Jesus esses 3 anos e meio. Eu imagino que esses 3 anos e meio, Pedro cresceu muito, mudou muito, entendeu muitas coisas que antes não entendia. Mas houve um momento que o próprio Pedro precisou se debruçar na palavra para entender que é a palavra quem vai edificar a minha vida e a sua vida. E que haverão momentos que serão colocados como realidade, que se cumpriria uma profecia, e que a gente não vai entender, mas nesse momento nós vamos confiar na palavra, nós vamos confiar em Cristo Jesus. Então o pescador de homens, passa a ser um estudioso da palavra de Deus e se debruçar na palavra de Deus para entender, talvez, um questionamento que ele mesmo tivesse
no seu coração, porque ele também traiu a Jesus. Há momentos que eu e você vamos precisar buscar a palavra para entender alguns contextos ao qual nós estamos passando. Mas não é porque eu e você estamos passando por situações adversas que Deus não está do nosso lado, que Deus nos abandonou, que Deus não nos ama. Pelo contrário, Jesus fala isso para Pedro, que ele ama a Pedro. E eu imagino que se Judas estivesse naquele momento presente, não tivesse se suicidado, Jesus teria falado isso também para Judas. Que ele ama a Judas, que ele ama a mim e a você. Porque nós somos a igreja, corpo de Cristo. Porque todos nós fazemos parte do corpo de Cristo Jesus. E nós só vamos entender isso quando nós nos debruçamos na palavra. Entendemos que a palavra tem um propósito para a nossa vida. Mas um terceiro ponto aqui importante. E último. O texto diz para nós que eles estiveram reunidos, os apóstolos, os discípulos apóstolos, Maria, os irmãos de Jesus, estiveram orando, buscando o Senhor, esperando a promessa da vinda do Espírito Santo. E esse ponto para mim é importante para nós entendermos que a igreja não começa no Pentecostes. A igreja começou aqui. Quando Jesus é assunto aos céus, sobe na ascensão, que nós comemoramos semana passada, ele diz, agora vocês voltam e fiquem em oração, buscando ao Senhor. E é isso que faz Pedro e os discípulos e os apóstolos. E existem 120 pessoas que estão reunidas em oração. Isso é a igreja. A igreja começa aqui. Refletindo sobre as questões de família, refletindo sobre as questões que nos limitam, refletindo sobre os nossos próprios passos, que às vezes nós falamos que amamos a Jesus, mas no momento seguinte nós traímos a Jesus. Refletindo sobre o nosso próprio caminhar como corpo de Cristo Jesus. E eles entendem que, para que essa igreja faça diferença, ela precisa ser cheia do Espírito Santo. A igreja, se ela não é cheia do Espírito Santo, ela não tem autoridade, capacidade para lidar com as circunstâncias, com os problemas, com as dificuldades, com as adversidades que vão se apresentando diante delas. E eu e você temos desafios todos os dias. E muitos deles, eu diria, praticamente todos, nós não sabemos lidar com eles. Nós precisamos da graça do Senhor nosso Deus para caminharmos em Cristo Jesus. É interessante esse momento porque João, Pedro, todos os apóstolos estão reunidos. E qual é a primeira atitude que eles tomam como igreja nesse momento? Falta um dos 12. Alguém precisa substituir a Judas, que está no final. E aí o que você entende nesse momento? Que há algo mais do que o natural. Que existe um propósito como igreja para nós entendermos o caminho de Deus. Mas nesse ponto é importante entendermos, algumas pessoas criticam, elegeram Matias, e Matias não fez nada. É verdade, a dificuldade nossa hoje é olharmos para a Bíblia, você não vê mais Matias, acabou. Matias foi eleito apóstolo, e ninguém mais fala de Matias. Mas também ninguém fala mais de Bartolomeu, que também era apóstolo. Então esse não é o critério. Se nós olhamos para a história, nós temos duas tradições. Uma que diz que Matias foi para a Judéia,
E os judeus não aguentaram aquilo que Matias pregava e apedrejaram a Matias, e Matias morreu. Há uma outra tradição, depois de Clemente, que Matias vai para a Etiópia e vai evangelizar numa cidade onde haviam canibais. E Matias morre nessa cidade. Difícil saber qual é a tradição que está certa. Mas então, deixando de lado a questão se era a hora ou não era a hora de eleger a Matias, particularmente eu acho que deviam ter esperado a Paulo. Faltava a Paulo ainda. Mas Matias teve o seu papel nesse processo e a gente tem que entender que esse não é o ponto mais importante. O ponto mais importante é quando eles resolvem fazer a eleição de um novo apóstolo. E aí nós entendemos qual é o nosso papel como igreja. Quais eram os critérios que eles pediam para que essa pessoa fosse um novo apóstolo? Eles colocam que deveria ser testemunha de Jesus, desde o batismo de João, que teria visto a Jesus antes da ascensão. Testemunha de Jesus. Aqui nós entendemos a função de um apóstolo. E aqui nós entendemos a função da igreja. Hoje muitas pessoas conhecem Jesus de teoria. Você vai falar para alguém de Jesus, eu conheço Jesus. Eu sei a história. Não é aquele que fundou o cristianismo, que morreu, ressuscitou e tal. E aí veio a igreja cristã, a igreja católica, e blá, 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 blá. Isso não é conhecer a Jesus. Isso é ter um assentimento racional de Jesus. O primeiro critério aqui para ser apóstolo, ou diria eu, para ser a igreja, é testemunhar de Cristo, é entender a Cristo, é viver a Cristo, é não ter um assentimento racional de Cristo apenas, mas ter conhecimento de verdade. E conhecimento de verdade, eu preciso ter relacionamento de verdade. Se você não me conhecer, eu posso tomar uma atitude que você talvez diga, esse pastor é estranho. Mas à medida que você começa a me conhecer de verdade, você vai entender, ele tomou essa atitude por causa disso. Quem conhece o outro, normalmente é a esposa, o esposo. Às vezes o esposo levanta e só da forma como levantou da cama, a esposa já sabe se ele está bem aquele dia ou ele levantou assim, com o pé esquerdo. É assim? Marido é a mesma coisa. Se eu contar aqui, a TPM, é normal. Verdade ou não? E é isso que Pedro está falando aqui. Cristo eu preciso conhecer de verdade. Não ter um assentimento racional, mas conhecer a Cristo de verdade. No segundo critério, ele fala sobre ter visto a Jesus antes da ressurreição. E aqui ele está falando sobre a função de um apóstolo. Entendermos que uma coisa é eu ter um conhecimento racional, e aí eu preciso conhecer a Jesus de verdade. E outra coisa é aqui, ele está dizendo sobre a minha qualidade como cristão. A minha qualidade como cristão, eu devo entender que eu tenho que acompanhar a Jesus, mesmo que eu não concorde. Mesmo que a situação seja diversa, eu continuo confiando em Jesus. E essa eu creio que é uma das situações mais drásticas que nós passamos como igreja Corpo de Cristo. Porque enquanto a festa é fácil, na festa tem bolo, tem salgadinho, tem refrigerante, todo mundo está cantando parabéns, que alegria. E quando não há festa, porque a nossa vida não é feita de festa, nesses momentos,
a gente muitas vezes quer até deixar de ser cristão. Meu pai, já falecido, ele dizia para algumas situações: filho, você sabe, sangue alemão. Eu queria nesse momento pedir 5 minutos para Jesus. 5 minutos eu resolvia isso agora, assim, ó, rapidinho, aí eu voltava a ser crente. Pronto, resolvido. Passou 5 minutos, eu já resolvi tudo e eu volto a ser crente. Mas a vida não é assim, filho. E nós não vamos deixar de sermos cristãos porque as circunstâncias muitas vezes são adversas e antagônicas à nossa vida. Nós vamos continuar sendo cristãos. E aí nós começamos a ver a qualidade do nosso cristianismo. Eu acredito que hoje existem muitos evangélicos e pouco evangelho. Existe muita gente dizendo que é evangélica, que é cristã, mas falta pouco evangelho, pouca palavra, pouca qualidade cristã. E como resolver essa questão? Nós vemos o terceiro antídoto. Os discípulos se reuniam no cenáculo e estiveram em oração e em comunhão. Há muitos momentos que eu e você não vamos saber as respostas. E nesses momentos nós vamos pedir a Jesus a resposta para o nosso presente. E é Jesus quem vai responder. Há muitos momentos que nós nos sentimos sozinhos. E aí, nesses momentos, eu preciso estar com a igreja, porque a igreja, a comunhão dos santos, é que vai me fortalecer para dizer que eu não estou sozinho, mas que eu faço parte da família de Deus. Portanto, quando os apóstolos estão reunidos, os 120, eles estão aqui buscando a Jesus, a Deus, por aquilo que eles não sabem responder. E eu vejo nesse ato que Deus está fazendo a mesma coisa comigo e com você. Que há momentos na nossa vida que eu vou precisar me ajoelhar, me debruçar, chorar na presença de Deus e buscar a Deus respostas para aquilo que eu não sei responder. E há momentos que eu vou estar tão frágil que eu sozinho não suporto fazer isso. Então eu vou precisar do Marcos, vou precisar do Isaías, vou precisar de cada um de vocês, para que juntos, em comunhão, nós estejamos no cenáculo de oração, buscando respostas que nós não sabemos responder. E aí, nesse momento, é que acontece o Pentecostes. Porque quando eu consigo compreender a minha limitação e colocá-la no altar de Deus, eu começo a entender que eu preciso de Jesus todo o tempo. Que você precisa de Jesus todo o tempo. Por isso, para concluir, eu queria deixar com você esse texto. Entendamos que manter a comunhão com a família é importante, que o diálogo entre a família é importante e que muitas vezes será o meu testemunho, o seu testemunho, que vai mudar a história de toda a família. Quantos testemunhos nós ouvimos de pessoas que se converteram depois da morte da mãe que orava, do pai que intercedia, do irmão que evangelizava. E só aí que começaram a compreender o que é ser cristão. Portanto, nós podemos concluir essa tarde que manter a comunhão com a palavra é aquilo que vai nos ajudar nas nossas debilidades, nas nossas fraquezas, nas nossas incertezas, porque eu não sei todas as coisas. E são nesses momentos que eu tenho que ir à palavra para entender a minha limitação, a minha falta de respostas. Portanto, nós entendemos nesse texto que é a comunhão com os irmãos, que é a oração dos santos que vai fazer a diferença
porque eu preciso estar inserido na casa do Pai, junto com os meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E é nessa comunhão, no milagre dessa unidade, é que há transformação em Cristo Jesus. Portanto, nós entendamos essa tarde que todos nós precisamos estar no altar de Deus e buscarmos sermos cheios e cheias do Espírito Santo. Pentecostes, para mim, é busca de Deus. É colocar diante do altar de Deus que eu sou limitado e que eu preciso de Jesus todos os dias da minha vida. Eu queria ter um momento de oração com você.